Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Eu ia falar livro do profeta Apocalipse. Ah, meu Deus. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 9, assentados como os irmãos estão, nós iremos ler aqui alguns versículos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e que Deus nos abençoe. Amém, amados? Esse é o livro da Revelação, o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Há muito do que se falar aqui, muito. Mas eu queria conversar com os irmãos nessa noite sobre aquilo que João recebeu de Deus. João estava numa ilha chamada de Pátimos, exilado por conta da palavra, do testemunho de Deus. E, de repente, uma voz vem por detrás dele como voz de trombeta e diz para ele: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E ele alista as 7 igrejas. E o curioso é que esse João, quando voltou-se para ver quem falava com ele, a primeira coisa que ele vê não é Jesus glorificado. A primeira coisa que ele vê são os 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, um, semelhante a filho de homem. Aí vai descrever as características. Quem é esse menino aqui olhando para mim? Ele está intrigado com as lâmpadas.
ele vê os 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem. E aí João vai descrever quem ele vê. Mas antes dele ver este semelhante a filho de homem, ele vê os 7 candeeiros. Aqui fica para nós uma lição. A primeira delas é: parece-nos que antes da gente contactar Jesus, nós nos contactamos com a igreja. E Jesus anda no meio da igreja. Há um compromisso eterno de Jesus com a sua igreja, que é a sua noiva. Ele disse que quando o seu povo, a igreja, estiver unida, e ele disse, para que sejam um, para que o mundo creia, é Jesus falando para Deus, Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele vincula a manifestação de Jesus na terra através da igreja que somos nós. Por isso que a ideia de desigrejados não combina com a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos de igreja. Não é a igreja que precisa de você. Somos nós, cada um de nós, precisamos da igreja. Porque a igreja também é o corpo de Cristo na terra. E corpo de Cristo não é uma sala, um laboratório de necropsia, onde um braço fica de um lado, um dedo fica para outro, a cabeça fica para outro, a perna fica para outro lado. Não. Esse corpo está ligado um ao outro por juntas e medulas, pela obra de Deus no Espírito. Hoje de manhã eu falei com alguém, foi com o irmão Aldair e sua esposa, e vieram me dar um abraço. Aí ela disse, pastor, eu te amo, pastor. Eu falei, olha que teu marido está do teu lado. Eu também, irmã. E engraçado, a relação que temos é uma relação de gente que não foi criada na mesma casa, de gente que não foi criada no mesmo bairro, de gente que não foi vizinho, mas de gente que passou debaixo do mesmo sangue. E isso nos identifica. O sangue de Jesus remove a parede da separação, a inimizade, remove, tira tudo o que pode ser usado para nos separar, porque aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que pode nos separar. Esteja certo disso. O sangue de Jesus foi o meio pelo qual Deus assim designou o sangue do seu Filho, para unir-nos como povo dele, diante dele, para estarmos no mesmo corpo. Então essa ideia de desigrejado, como uma ideia mais confortável, como uma ideia mais moderna, como uma ideia de, eu sou crente, eu posso viver apartado da coletividade. Individualmente somos igreja, mas também a coletividade é a igreja. O individual como igreja não apaga o coletivo do que é igreja. Então, quando João volta-se para ver quem falava com ele, a primeira coisa que ele vê a igreja. E Jesus andando no meio dela. Jesus já passou por aí onde você está. Ele está andando entre nós. Ele está passeando no nosso meio. A outra coisa que esse texto me chama a atenção é que Jesus disse para João, para ele escrever às igrejas a mensagem que ele tinha para dar e dar a cada uma delas.
Todas as 7 igrejas mencionadas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas igrejas, cada uma delas, recebeu uma mensagem de Jesus. Nenhuma das igrejas ficou sem a mensagem de Jesus. Tanto é que no capítulo 2, versículo 1, como exemplo, o Senhor Jesus manda João escrever e escreve o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. A mensagem foi direcionada, a mensagem foi encaminhada de Jesus a João, para João entregar ao anjo da igreja. Anjo da igreja, anjo é o pastor da igreja, é o mensageiro da igreja, é aquele que recebe de Jesus a palavra e a transmite ao povo, o recado de Deus para a igreja. Todas elas receberam a sua mensagem, todas, das 7 aqui mencionadas. A outra coisa que me chama a atenção aqui, nessas 7 igrejas, não vou pregar sobre as 7 igrejas assim total, porque 7 igrejas a gente pregou no retiro uma vez, uma não, 2 vezes. Cada dia a gente falava de uma igreja, a cada momento, pela manhã, à noite, 2 igrejas eram citadas aqui no livro do Apocalipse. Mas você vê que das 7 igrejas, 5 delas recebeu a expressão tenho contra ti. Das 7 igrejas, eu não estou em todo o conteúdo de cada igreja, mas eu quero destacar a questão do contra ti. De 7, 5 ouviram de Jesus tenho contra ti. Contra ti. Veja comigo no capítulo 2, versículo 4, na igreja de Éfeso, em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Gente, ter Jesus contra, tendo Jesus apontando algo na igreja que ele não agrada, a ele não agrada, tenho, porém, contra ti. Abandono do primeiro amor. Esse abandono do primeiro amor é o caminho dos desigrejados. Esse abandono do primeiro amor é o caminho dos que se desviam. Vão arrefecendo na fé, vão arrefecendo nas questões espirituais, vão arrefecendo na questão dos meios da graça de Deus. Pastor, quais são os meios da graça de Deus? Oração, leitura da palavra de Deus, louvor a Deus e comunhão com os irmãos. Meios da graça de Deus. Por onde Deus se manifesta, por onde Deus aquece o nosso coração. Uma vez me distanciando disso, uma vez abandonando esse primeiro amor, eu vou me arrefecendo e vou me distanciando. Todos os que se desviaram passaram pelo abandono do primeiro amor. Tenho contra ti isso. O segundo contra ti é direcionado à igreja em Pérgamo, no capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tenho contra ti o quê? Abraçaram doutrina errada. Abraçaram doutrina antibíblica. Por isso que nós temos que ser zelosos com a palavra de Deus, para que o engano, a mentira, a falsa doutrina venha nos enredar, venha nos tirar da presença de Deus, do objetivo e caminho da palavra de Deus. Tenho contra ti
a vocês que abraçaram doutrina errada. O terceiro tenho contra ti é direcionado à igreja em Tiatira, no capítulo de número 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. De novo, gente que abraçou doutrina errada através de gente que se autodenomina líder. Aqui no caso é Jezabel. Tenho, porém, contra ti. O quarto contra ti é direcionado à igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra o quê? Contra ti. Por quê? Por que o Senhor virá contra ti? Qual era o problema que havia naquela igreja? Está no versículo 2. Ser vigilante, consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O Senhor quer que nós trabalhemos, quer que sirvamos a Ele com alegria, mas também Ele requer de nós que o nosso serviço em sua obra seja feito com integridade. Integridade, com zelo, com primor. E naquela igreja havia falta da integridade. As pessoas faziam as coisas de qualquer maneira. Havia falta de zelo espiritual. Falta de zelo espiritual com a sua própria vida espiritual. É assim que eu começo a ter zelo pelas coisas de Deus. Quando eu zelo pela minha vida espiritual. Quando eu cultivo uma vida devocional. Quando eu luto contra mim mesmo para estar no lugar aonde se manifestam os meios da graça de Deus. Quando não dou folga para mim mesmo. Você sabe o que o Senhor Jesus disse? O zelo pela minha casa me consumirá, ou me consome. Consumir é se desgastar. Paulo disse, me gasto e me deixarei gastar pela obra de Deus. Ah, coitado, ele está morrendo, está ficando velho, está ficando doente, está ficando acabado. É por que isso? Qual é o motivo disso? Será que é por conta da integridade, do zelo, do amor, do apego? Porque se a gente não for assim, Jesus dirá, tenho porém contra ti. A quinta igreja para o qual o Senhor manifestou uma palavra contrária está no capítulo 3, versículo 16, que é a igreja em Laodiceia. Vamos ler do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de quê? De vomitar-te da minha boca. Pastor, cadê a coisa contra aqui? Precisa ter contra? Precisa dizer alguma coisa, está dizendo contra ti? A própria repulsa de Jesus. O verbo utilizado aqui é vomitar. A repulsa. Uma coisa que não está fazendo bem. Uma coisa que está fazendo mal em Jesus. Que é pior do que ser contra Jesus. É pior do que
Jesus dizer: tenho contra ti. E por isso, qual é o motivo dessa repulsa de Jesus? É aquele tal chamado zona de conforto que vira ídolo. Quando fala quente, está falando de que alguém tem que reagir ao quente. Quando fala o frio, quem dera fosse frio, espera-se uma reação ao frio. Quando sentimos calor, procuramos nos refrescar. Quando sentimos frio, procuramos nos aquecer. Ou seja, o frio e o quente chama-nos para uma reação. O morno não chama, não apela, não requer reação alguma. É zona de conforto. E a zona de conforto, para muitos, no caso desta igreja, virou um ídolo. Que quando se mexe a pessoa para poder lidar com quente ou frio, ela pula, ela não gosta. Ela quer estar agarrada na sua zona de conforto. Verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí o Senhor fala, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Está confortável, está abastado, está tudo equacionado, tudo tranquilo. A nossa natureza humana, ela vai tender a se deitar nessa situação, a se apegar a esta situação, a gostar dessa situação e não funcionar mais como igreja, e não reagir como igreja. Se o calo aperta, a gente reage. Se o sapato está frouxo, a gente reage. Se o vento é contrário, a gente reage. Se vem um terremoto, um maremoto, se vem uma prova, se vem fogo, o nosso ser reagirá. Se você é crente, você vai reagir em sentido de Jesus. Se você não é crente, você vai aproveitar a dificuldade e fugir de Jesus. E é nessa hora que o Senhor vai ver quem é quem. Quem é de fato ovelha dele, quem é de fato não ovelha dele. Aqui não é contra ti. Aqui é uma repulsa do mestre a essa igreja em Laodiceia. Pastor, são 7, o senhor falou 5, e as outras duas? Quais são as duas igrejas que o senhor não disse nada contra? É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Você não encontra na carta que Jesus encaminha para elas o contra ti. Você não encontra. Não encontra. Eu quero chamar a sua atenção agora, como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Que ele não diz nada contra elas. No versículo de número 8 do capítulo 2, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É assim que ele se apresenta à igreja de Esmirna. Olha como ele se apresenta. Aquele que tem o controle, ele diz, estas coisas diz o primeiro e estas coisas diz o último. Quem é o primeiro e quem é o último tem um controle. Ele está dizendo para aquela igreja, eu sou aquele que controla todas as coisas. Jesus se apresenta também como aquele que é a própria esperança. Ainda no versículo que lemos, ele diz, estas coisas, diz o primeiro e o último, eu tenho controle, que esteve morto e tornou a viver. Jesus é a nossa esperança. Não diga jamais que a esperança é a última que morre. Jesus é a nossa esperança. Ele morreu, mas ele ressuscitou. A nossa esperança não está morta. A nossa esperança vive pelos séculos dos séculos. Então ele se apresenta àquela igreja como alguém que controla todas as coisas.
Ele se apresenta àquela igreja como aquele que é a esperança viva. Esperança que não engana, esperança que não mente, esperança que não é ilusória, real esperança. Jesus é a nossa real esperança. Agora, a igreja de Filadélfia, como é que ele se apresenta? Vamos lá, no capítulo 3, versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele está se apresentando como o único. Ele diz, estas coisas diz o santo. Não é um santo, é o santo. Estas coisas diz o verdadeiro, o único, não tem outro. Então ele se apresenta à igreja de Filadélfia como o único. E nós cantamos ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos aos teus pés. Essas atitudes todas são de pessoas que têm Jesus como o único, o santo, o verdadeiro. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não tem. Ou estamos agarrados neste único, ou ficaremos perdidos igual folha seca, levada pelo vento. Jesus se apresenta a esta igreja, fala assim, olha, confia em mim, pois além de mim não há ninguém. É isso que quer dizer. E ele também se apresenta como aquele que tem o controle, de novo. E onde eu vejo isso? Aquele verso 7, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha. E que fecha, ninguém abre. O segredo está com ele. O controle está com ele. A senha está com ele. Depende dele abrir e fechar. Se ele abriu, está aberto e ninguém vai fechar. E se ele fecha, ninguém abre, porque ele fechou. Esse Jesus é o mesmo que fechou a porta da arca da salvação no tempo de Noé. Ele fechou e ninguém abriu. Se Deus nessa noite abre a porta do seu entendimento, se Deus nesta noite abre a porta para você entender e mergulhar, aproveita essa oportunidade. Porque só Ele tem o poder de abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para receber a palavra viva. Aproveita enquanto a porta está aberta, aproveita enquanto está tudo acessível a cada um de nós. Não seja como os contemporâneos de Noé, que diante da porta aberta, a porta está aberta mesmo, deixa lá. Que chuva o quê? Que dilúvio o quê? Que volta, que destruição o quê? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se ele disse que ele voltará, se ele disse que esse mundo se acabará, põe as suas barbas de molho, assim acontecerá. Aproveita a tua oportunidade, porque é ele quem está abrindo a porta. Agora vai chegar uma hora que ele vai fechar a porta. Você pode até querer, mas não poderá. Nem sempre querer é poder. Quando ele fecha a porta, o teu querer não vale nada. Por isso aproveita a luz que a palavra de Deus projeta sobre a tua mente, projeta sobre o seu coração, porque ele tem o controle de tudo. Ele trouxe você hoje aqui à noite. Todo domingo a gente quase cita isso. Ele trouxe você aqui para dar a você
uma nova chance diante da porta aberta. Ele está de braços abertos, a porta está aberta, Ele tem um controle de tudo, está te favorecendo. Não faça de conta que não é com você, pois a palavra de Deus está falando com você, homem. A palavra de Deus está falando com você, mulher. Tome posição diante da porta que está aberta. É assim que Ele se apresenta. Alguém que tem controle, alguém que é único e alguém que é a esperança para essas duas igrejas. Essas igrejas possuem ou têm coisas que elas desenvolviam que não receberam a reprimenda. Tinham coisas dentro dela, no viver dela, que o Senhor não apontou, tenho contra ti. Isso me chama a atenção, gera curiosidade. E objetivamente, elas não ouviram, tenho contra ti, porque não precisavam da reprimenda. Elas não precisavam de reprimenda, não precisavam ser apontadas. Mas fica a curiosidade no ar. O que havia nelas? Como elas se desenvolviam? O que o Senhor destaca na vida dessas igrejas? E aqui nós podemos fazer uma aplicação direta. O que o Senhor pode destacar na nossa vida? Se fala de igreja coletividade. Se fala de igreja, também fala de igreja individual, cada um de nós. Na igreja de Éfeso, o que ela tinha? Volta comigo no capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua, o que diz aí? Conheço a tua tribulação, conheço a tua o que mais? Pobreza. Conheço o que mais? A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a tua luta, conheço o teu gemido, conheço o teu sofrer, conheço. Nada passa batido diante dos olhos do Senhor, o Senhor tudo vê. Ele está vendo que a igreja, ele está vendo que alguém está passando por apertos, apuros. Ele está vendo que socialmente a igreja era pobre, a tua pobreza. Hoje em dia, com essa mensagem triunfalista, que diz que igreja não pode ser pobre, que igreja não tem luta, pare de sofrer, essas coisas todas. Você foi constituído como cabeça e não cauda, como se a igreja fosse cada um de nós cabeça. E aonde entra a cabeça da igreja, que é Jesus? Nós temos cabeça, e a nossa cabeça não somos nós, a nossa cabeça é Cristo Jesus, a cabeça do corpo. E aí ficam pegando recortes de versículos bíblicos com aplicações hereges. Aqui, a igreja na tribulação. Ó. Crente bom mesmo é crente que passou pela fornalha. É crente que passou no forno de Jeová. A Bíblia não diz que nós somos vaso e ele é oleiro. O oleiro pega o vaso que ele moldou, coloca no forno a 800 graus. Isso é prova. Isso é tribulação. Paulo disse:
Ocorreu-me uma tribulação na Macedônia que eu até me desesperei da própria vida. Ele achou que não tinha mais jeito para ele. Crente bom é crente provado. Se eu falar aqui, quem aqui quer nessa noite receber uma bênção maravilhosa de Deus? Porta de emprego aberta, saúde e tal. Quem? Todo mundo levanta a mão, vem sapateando. Agora, quem quer ser aperfeiçoado pelo Senhor, e aperfeiçoado, passa pela prova, tá? Só para você não esquecer. Aperfeiçoado é ser trabalhado, esmerilhado, lixado, refinado, polido por Deus. Querendo você ou não, se você for crente, gostando você ou não, o nosso Pai nos aperfeiçoa. Como? Nos provando, colocando-nos em tribulação, fecha muitas vezes a torneira do recurso. Aqui a igreja era pobre, reduziu o fluxo de recurso, a igreja ficou pobre. Não, porque eu sou rei, eu sou filho do rei, logo tem que ser rico. Ué, Jesus está escrevendo para a igreja, não diz nada contra ela, mas diz que ela tinha pobreza. Ela tinha pobreza. Tinha tribulação, pobreza e ambiente de usurpação. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Um ambiente todo hostil, mas a igreja conseguiu não ter a marca de tenho contra ti. Mesmo vivendo debaixo dessa pressão, dessa dificuldade. O Senhor disse, a tua pobreza, mas aqui está entre parênteses uma coisa, e eu pulei de propósito, mas tu és rico. Afinal de contas, tem pobreza ou tem riqueza? Pelos olhos humanos tem pobreza, pelos olhos de Deus tem riqueza. Mas como é que aos olhos de Deus alguém pobre é rico? Aí que está a diferença do que Deus vê e do que o homem vê. A riqueza prestigiada por Deus está citada no versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para serdes postos à prova, e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. Aí vem aí, ó. Sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte. Me parece que aquela igreja de Esmirna é fiel. Mas, pastor, o início dessa frase começa a ser fiel. Mas alguém que é fiel, já é fiel. Estou dando uma de Dilma Rousseff aqui, tá, gente? Mas o conjunto é que estabelece aqui a diferença. Não é ser fiel só hoje, não é ser fiel só ontem, é continuar a ser fiel. Ela já era uma igreja fiel, uma igreja íntegra. E Jesus prestigiou, valorizou isso como riqueza da igreja. No meio de pobreza, ela tinha fidelidade a Deus. E o Senhor a estimula a ser fiel até a morte. Manter o compromisso até o fim. Aí está a riqueza, aos olhos de Deus. Aos olhos humanos, essa riqueza não encanta, não é prestigiada, não é valorizada. O que importa é impressionar com riquezas, marcas, logomarcas, com status, estilos de vida, aparente, de vitrine, para todo mundo ver e ficar babando. Ou todo mundo ver e ficar invejando. Mas o texto vai dizer que aos olhos de Deus o que é riqueza é fidelidade. Essa é uma riqueza.
uma riqueza que está quase não acessível, disponibilizada nos dias de hoje. As pessoas não têm um compromisso, muitas delas, de servir a Deus, de ter os seus relacionamentos dentro da fidelidade. Razão tal que você vê a quantidade de casamentos desfeitos, famílias destruídas, lares desfeitos. Caleb me disse um dia desse que ele foi perguntar, foi isso? Foi você que falou comigo? Quantos alunos eram na sala? Quantos? 100 alunos na sala. Rapaz, dando aula para 100 alunos? Credo. E você perguntou quantos aqui tem pai e mãe na mesma casa? Foi isso que você perguntou? Quantos levantaram a mão? De 100, apenas 4 alunos tinham pai e mãe morando juntos na mesma casa. Se você fizer uma pesquisa, e não precisa ir longe, você vai encontrar lá a infidelidade. A infidelidade. Se as pessoas são infiéis a Deus, elas serão infiéis nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu proceder. Por isso que o Senhor considera a fidelidade a Ele como uma riqueza, como um tesouro. E quem sabe nessa noite Deus te incomoda a você ser fiel a Ele, para que você seja fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, fiel à sua casa, fiel à sua igreja, fiel aos seus compromissos. Fidelidade horizontal é porque a vertical ela está estabelecida. Tinha luta, tinha usurpação de lugar, gente fazendo tipo para tomar o lugar, tinha pobreza, mas o Senhor disse, tem riqueza, eu vejo riqueza, eu vejo fidelidade. O Senhor não vê coisas naquela igreja para dizer, tenho contra ti. A tua luta, irmão, porque você é crente, as dificuldades que você passa por ser crente, não remeta isso a algo que é contra Jesus. Porque Jesus vê a sua luta, Jesus vê a sua prova, vê o seu sofrer, mas Ele te estimula a caminhar no meio disso, porque Ele tem poder para te garantir vitória no meio disso. Não largue o Senhor. Há recompensa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, aquilo que os homens desprezam e Deus valoriza, fará com que você, na glória, receberá a coroa da vida. Um prêmio reservado para aqueles que mantêm fidelidade a Deus. E na igreja de Filadélfia? O que nós temos lá naquela igreja? É uma igreja que tem oportunidades, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. É uma igreja que lida com oportunidades. Gente, pensa comigo. Pensa como você tem pensado com respeito às oportunidades de realizar uma tarefa, de realizar um trabalho, de fazer algo para o Senhor. Pensa comigo. Pensa na história dessa igreja, que começou a obra dessa igreja com 25 mil reais.
tinha guardado no caixa 25 mil reais. Era isso mesmo, Rosane? 25 mil reais. Eu estava doido para acabar com aquele dinheiro. Pastor, é doido? É mesmo, doido. Naquela época eu já era doido. O que a gente fez? Vamos comprar o pré-moldado. 25 mil. Pá! Acabou o dinheiro. Aí eu falei para os irmãos aqui, quem é desse tempo sabe. Agora começou a obra, acabou o dinheiro. Pastor, como é que vamos empreender sem dinheiro? Vamos aprender a utilizar a cédula chamada fé. Pastor, você é louco? Vamos orar que Deus mandará. Irmãos, no período da obra, quando eu fiz a conta que já tínhamos gasto aqui mais de 500 mil reais, e não entendendo como gastamos mais de 500 mil reais, não entendendo como o dinheiro apareceu, eu cheguei à seguinte conclusão: vou parar de fazer conta, porque esse negócio de usar a cédula da fé vai me deixar doido da vida. Obra de igreja, você é igreja? Você é igreja? Obra de igreja, você é igreja? É feito com fé. Não é irresponsabilidade, é com fé. Que o Senhor proverá. Ah, eu quero fazer um jantar, quero fazer um café, quero fazer um evento para abençoar os jovens, adolescentes, os homens, as mulheres, casais. Vamos fazer alguma coisinha? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, graças a Deus não tem dinheiro. Pastor, não fala assim não, pastor. É verdade, graças a Deus não tem dinheiro. É Deus nos conduzindo a ser dependente dele e pedir: Pai, tem misericórdia. No nosso coração está o desejo de fazer esse empreendimento. Esta obra não tem dinheiro, mas eu li na tua palavra que o Senhor disse que minha é a prata, meu é o ouro. Está tudo contigo. O nosso banco central é o Senhor. O nosso banco central é o Senhor. Não é o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, não é o Nubank, não é nada disso. O nosso tesouro está no Senhor. E a obra do Senhor é feita pelo Senhor. Olha aqui, conheço as tuas obras, eis que tenho posto dentro de ti uma porta aberta. Você está vendo? Coloquei na tua cara a porta aberta. Aí você consulta os seus recursos. Você consulta as suas possibilidades. Foi que a igreja aqui foi pensando: entretanto, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. A porta está aberta, mas eu não tenho ânimo, não tenho disposição, não tenho força para entrar por esse acesso, por essa oportunidade. Ela está vendo, o Senhor está vendo. Está vendo uma igreja dada a ser mais fraquinha. Aí, ó, pouca força. É uma igreja mais fraquinha, é um crente mais fraquinho, é um crente com alguma dificuldade. Engraçado que essa dificuldade o Senhor não diz: tenho contra ti. A tua pobreza, a tua falta de força não é apontada por Deus como algo que é contra Ele. Vai depender do que você faz com a sua pouca força. Vai depender do que você faz com a pobreza que você tem, a dificuldade e a luta que você tem. Todas essas coisas devem conspirar à direção de Deus. Deve nos direcionar à presença de Deus. Deve nos conduzir a depender mais do eterno, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que é o primeiro e o último, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O único. Todas as circunstâncias que a gente vive, que é requerido de nós uma postura relacional com Deus, que chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aprende a agradar a Deus.
e não se justifique com não posso, não dá. Ó vida, ó céus, ó azar. Aplica todo esse entendimento às coisas que você faz. Quer ver um exemplo? Dia 6 de julho, aniversário da igreja. Eu coleciono muitos aniversários da nossa igreja. Aliás, a igreja é a aniversariante. Você é o aniversariante que muitas vezes não comparece no dia do aniversário. Quem está entendendo diz amém aí, ó. Eu sei que é difícil falar isso. No dia do aniversário, do teu aniversário, você não comparece à festa. Temos duas maneiras de pensar essas coisas: se alegrar com aqueles que o Senhor trouxe, ou ficar reclamando dos que não vieram. Nós temos que treinar nossa mente para nos alegrar com os que vieram e não lamentar pelos que não vieram. Aprende isso. A última reunião de oração dos homens, tinham 3 ou 4 homens. Cadê Cristiano? Tinham quantos homens? 3? 4 homens. 4, incluindo Thelma? Ou mais Thelma? Então 5. 4 homens e uma mulher intrusa. Ai, Thelma, você é uma piada. Ai, te amo, sabia? Te amo muito. Mentira. Se a gente for para orar, para ficar murmurando os que não vieram, estragou a oração. Estragou a oração, gente. Jogou por terra tudo aquilo que você colocou para cima. Acabou a oração. Os irmãos não vieram, o pastor não veio. A gente ficou aqui, né, na seca. 3, 4 irmãos e uma irmã só, no universo de tanta gente. Poucos oram. Graças a Deus, poucos oram. Graças a Deus, muitos oram. Graças a Deus, irmãos, sempre. Mas aí você se deixa abalar quando a coisa não funciona no seu tempo e na sua hora. Você se esquece da palavra de Deus e dá ouvido a Satanás que fica aí no teu ouvido martelando. Ao monte da transfiguração, Jesus levou quem? Pedro? Quem, gente? Quem Jesus levou? Pedro? Quem é Pedro? Aí, ó, tá ali, Pedro. Tiago e João. Ué, mas não eram 12? Por que só levou 3? E os 9 ficaram... 9. Que ficaram para tocar. Poxa, eles foram selecionados, escolhidos e nós preteridos. Tudo isso poderia ter acontecido. Tudo isso poderia ter acontecido. O Senhor não chamou os outros, né? Tudo isso poderia ter acontecido. E perdemos a bênção quando pensamos de maneira negativa assim. Reverberamos o canto murmurador do inferno. O canto primeiro é aceito na nossa mente. E depois esse canto de murmuração do inferno é reverberado com a nossa boca para contaminar, envenenar quem está à nossa volta. Estou mentindo, irmãos? Diante da terra prometida, o Senhor mandou 12 espias, entre eles Josué e Calebe. 10 dos 12 voltaram dizendo que a terra era aquilo mesmo que Deus havia dito. Terra que mana leite e mel, eis o produto da terra, coisa boa. Mas eles, ao invés de
ficarem com aquilo que o Senhor disse que lá havia, as bênçãos que o Senhor havia indicado, eles ficaram observando o tamanho do gigante, a imponência das cidades, as dificuldades que deveriam enfrentar para encarar a terra prometida. E a Bíblia diz que eles murmuraram, difamaram a promessa de Deus. Esse povo que difamou influenciou o povo a não entrar na terra prometida. Cuidado com isso, que você pode estar reverberando igual os 10 espias fizeram, enviados do inferno. Quem te disse que entrar na terra da promessa, quem te disse entrar no ambiente que Deus manda, é para você ter sombra e água fresca? Quem te disse isso? Ou você é um crente de Laodiceia, que quer ficar morno, agarrado à idolatria da zona de conforto? O Senhor nessa noite está nos desafiando. A terra da promessa é lugar da conquista, da batalha, de arregaçar as mangas, de perder noite de sono muitas vezes, de entrega, de pagar o dano, sofrer o dano, para ver a promessa de Deus se cumprindo naquele lugar. Eis que tenho posto aberta diante de ti uma porta. Tem oportunidade, mas também tem pouca força. Que tens pouca força. Não tem problema. Quando estou fraco, aí que eu sou forte. Quando nos sentimos fracos, impotentes, fragilizados, tremendo na base, diante dos desafios, virá do trono da graça de Deus o poder, a força necessária para romper barreiras. E o nome do Senhor será glorificado através da vida daquele que é fraco ou daquele que tem pouca força. O Senhor entende o seu limite. Quando chegamos ao nosso limite, Ele nos dá a oportunidade de viajar, de voar, de galgar os limites dEle. E os limites de Deus são eternos, de milagres, de coisas extraordinárias. Vidas que se apresentam para Deus como uma caneta nova, em que o Senhor pega essa caneta e escreve novas histórias. Um dia estaremos na eternidade, e eu creio que Ele exibirá as nossas obras escritas em livro. Olha aí, ó. Escrevi isso aqui com a sua vida. Escrevi aqui com essa caneta que está aqui, ó. Estou escrevendo coisa boa, coisa nova. Então não fique paralisado na pouca força que você tem, mas esteja conectado na força que vem de cima, no Todo-Poderoso. Paulo entendeu isso. Quando estou fraco, aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que tem mais na igreja de Filadélfia é uma igreja que está, mesmo com pouca força, diante da porta aberta que ela tem. É uma igreja que aprendeu a não se privar da fonte. Ela estava sempre junto à fonte. Olha aqui o que diz verso 8, que tens pouca força, entretanto, esse entretanto é marco divisório. Entretanto, mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Gente que guarda a minha palavra, a palavra do Senhor, é gente que anda junto da fonte.
E não é só numa vez, não. Não é só em uma vez, não, irmão. No versículo 10 também, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Era uma igreja que tinha constância, que tinha frequência, estreita a fonte. Era uma igreja que guardava a palavra do Senhor. E o curioso é que parece que tem um pacto aqui estabelecido. Quando eu guardo a palavra no meu coração para não pecar contra Deus, é isso que Davi disse. O Senhor se compromete nesse pacto de dizer que eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Gente, virá sobre o mundo inteiro. O que virá sobre o mundo inteiro arrepiará, transtornará o mundo inteiro. Menos os que guardarem a palavra do Senhor. Menos os que ficarem junto à fonte. Jesus é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Ainda que com pouca força, diante dos grandes desafios, agarrados estamos na palavra. Ele nos guardará. O que mais tem essa igreja? Parece que já está reservada a ela um prêmio. Assim como há um prêmio para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para a igreja de Filadélfia também tem. Verso 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Então o Senhor está dizendo que tem uma coroa reservada, separada para aqueles que guardam a palavra do Senhor, para aqueles que, mesmo se sentindo fraco, estão dependendo da força que vem de cima para romper a porta da oportunidade, mesmo com limitações, mas está ainda agarrado à palavra de Deus. E Deus se compromete nesse lindo pacto: eu vou me agarrar a você. Quando diz que eu vou guardar você da provação, ninguém triscará o dedo em você. Lembra de Jó? Terremoto, fogo, perdas, muitas, família, filhos, bens, saúde, perdeu tudo. Deus falou para o diabo: pode tocar tudo dele, menos na vida dele. Na alma dele você não toca. Deus guardou Jó. Passou por aquela prova. E no final da história, mesmo numa situação extremamente inferior, intercedeu pelos seus amigos que aparentemente estavam numa situação superior. É o menor orando pelo maior na ótica humana, mas era o maior orando pelos menores na ótica divina. Aprende isso. Aprende isso. Deus multiplicou as bênçãos de Jó. A mulher dele teve que ter outros filhos. As mulheres dos dias de hoje: não quero ter filho para ficar com barriga cheia de estria. Imagina a barriga daquela mulher, quantas estrias tinham. Haja botox, haja lipoaspiração, haja... Pois é, a bênção de Deus visitou aquela casa. A bênção de Deus visitou, bênção dobrada, visitou a vida de Jó. Satanás queria, mas não podia,
Porque quem abre a porta e fecha a porta é Jesus. É Jesus que estabelece o limite. E o diabo não pode avançar. Não pode avançar. De maneira alguma. Ao limite que Deus estabelece. Se você entende isso, você confia nisso. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. É nesse padrão que o Senhor quer nos levar. Não temerá a seta que voa de dia, nem peste que se propaga na mortandade. Nada, nada te abalará, porque o Senhor se acampará ao seu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará quando as balas perdidas atravessarem de um lado para outro. Quando a mortandade, passamos por uma agora, o Covid-19. Quando a mortandade se irandou o mundo inteiro. Deus guarda os seus, quando Ele tem propósito com esses seus. A essas duas igrejas Ele não disse: tenho contra ti. Mas surpresa nossa, Ele cita a vida dessas igrejas, dessas pessoas. E para dizer que elas terão recompensa. Sejam fiéis a Deus. Conservem o que vocês têm recebido de Deus, para que ninguém tome de novo a sua coroa. Tudo que fizermos aqui está sendo organizado uma coroa para nós no céu. Cada obra, cada atitude, cada gesto, cada atitude de fidelidade, de amor, de zelo, de entrega, de compromisso, é uma pedra que o Senhor coloca na nossa coroa que nos aguarda no céu. Parece uma história para boi dormir, mas esta é a palavra de Deus ao nosso coração. Deus olha para nós e Ele cuida de nós, como aquele que tem controle, como o único e como aquele que é a nossa esperança. A porta está aberta. Ele abre diante de nós, na nossa cara, a porta. Pare de ficar preso nas suas limitações. Confia no limite que Jesus dá, usando a fé no Filho de Deus. Põe-se sobre os seus pés e vamos orar.